Imagine poder explorar um universo de super-heróis em que eles são um pouco diferentes. The Boys é quadrinhos, séries e até há curtas que nos fazem ficar presos cada vez mais neste universo. Confesso que toda vez que uma obra é lançada eu fico mergulhada assistindo tudo o mais rápido que dê. Veremos hoje os curtas que exploram os cantos que nunca haviam sido mostrados no universo de The Boys, onde cada episódio leva uma animação diferente, mas que eu acredito que vocês vão gostar de assistir. Essa história inicia com um médico que trabalha fazendo pesquisa nos bebês da Volt. A empresa é responsável por fazer o composto V, o líquido que dá poderes aos humanos e aos aclamados super-heróis deste universo. Os mais famosos são os 7, que o nome já entrega que é um grupo composto por 7 super-heróis. Simon está lidando com uma bebê que não tem se saído muito bem nos testes, mas o homem desenvolveu um carinho por ela, às vezes até imaginando como seria se ela fosse a sua filha. Acontece que estes bebês que estão em fase de testes, caso consigam controlar os seus poderes, serão adotados. No entanto, infelizmente, a bebê de Simon demonstrou que não tem o controle sobre eles e apenas os aciona quando espirra ou algo assim. Dessa maneira, ele é obrigado a entregar a ficha dela para o seu superior levar ao chefe desse departamento e ao espiar pela porta descobre que a sua pequena será eliminada. Mas Simon não pode deixar isso acontecer com a bebê, então corre até o quarto dela e depois consegue atirar do prédio da empresa. Contudo, infelizmente na saída, o segurança percebeu que o homem estava aprontando algo e apenas a criança saiu engatinhando para o lado de fora. Desse modo, o segurança saiu correndo para a rua e antes de a pegar, a bebê acabou espirrando, o que faz com que raios saiam de seus olhos e o segurança não acaba sobrevivendo. A bebê tem fascinação pela cor vermelha, desse jeito acaba sendo atraída para vários balões dessa cor e se depara com soldados da empresa prontos para acabarem com ela. Mais uma vez, com um espirro causado por uma pena, ela consegue ativar seus raios e acaba com todos eles. Depois, a bebê vai parar em um zoológico por culpa de um garoto que escorregou e o seu skate continuou, fazendo com que a pequena subisse em cima e fosse parar no lugar. De novo, a criança consegue se defender dos guardas que a perseguem, mas dessa vez com a ajuda de um gorila. E claro que Simon teve que impedir de que alguns disparassem contra ela. Em seguida, a garotinha é atraída por uma bola vermelha enorme que há uma propaganda em cima de um prédio e vai parar lá, enquanto Simon todo este tempo está tentando a alcançar. Assim que chega no telhado do edifício, o homem a pega e faz um canguru com seu jaleco para proteger. Entretanto, seu chefe, que tem poder de telecinese, aparece e está pronto para acabar com essa bagunça. Deste jeito, Simon começa a sentir muito medo e a bebê, vendo que ela teve o mais próximo de um pai se tremer, acaba aprendendo a usar os seus poderes e acaba com um cabeçudo que tem telecinese. Em seguida, ela chama Simon de papai e os dois terminam com os seguranças que estão atrás deles. A próxima história mostra o outro lado dos supers, não é só poderes legais que o composto V faz surgir. Em uma casa reside crianças e outras idades de pessoas que foram abandonadas pelas suas famílias depois que os seus superpoderes afloraram e não demonstraram ser aquilo que se esperava. Vou te dar alguns exemplos. Temos um garoto que o seu superpoder é câmera lenta, ele faz tudo em câmera lenta, ou seja, se quiser chegar em algum lugar provavelmente vai demorar muito para isso. Outra é a Presas, onde seus dentes cortam quase tudo, o que a faz sofrer na hora de comer, pois certamente a sua boca terá algum ferimento. Ou a Água, que simplesmente seu poder é ser uma água, ele não faz maremotos ou coisa assim, é apenas água. Agora que estamos familiarizados, vamos voltar à história. Certo dia, os moradores descobriram que eles serem desse jeito é tudo culpa de seus pais que buscaram o composto V quando eles eram pequenos e com essa informação decidem ir atrás deles para os punir. Primeiro, o grupo vai até a casa do diretor de proteção parental da Volt para pegarem os endereços e depois partem com uma sede de vingança. Cada um é responsabilizado por aquilo que fez com seus filhos e acabam perdendo as suas vidas. A última família que vemos é da Assombração. A garota não consegue tocar em nada e nem ser tocada, vivendo como se fosse um fantasma, e ela estava pronta para punir os culpados por esse seu estado. Seu pai foi o primeiro que a garota se deparou e com a ajuda de seus amigos conseguiu acabar com ele. Entretanto, quando ia avançar, o pessoal da Volt apareceu junto com o Capitão Pátria e ele acabou com todos, sobrando apenas a fantasma, já que nada a feria. A garota então olha para sua mãe, que foi até a garagem para saber o que estava
acontecendo e deixa prometido que irá voltar um dia para se vingar contra ela. Na próxima história, conhecemos um homem que é responsável por vender produtos ilícitos aos supers e ele é visitado por Billy. Outro homem que odeia todos que receberam o composto V, mas há um que recebe o seu maior desprezo e este é o Capitão Pátria. Voltando ao que Billy foi fazer na casa de Oswald, o homem fala sobre as piores coisas que ele fornece para os sets e nesse momento Oswald já começa a entender que se Billy abrir a sua boca para outra pessoa, está ferrado. Então Billy pede para que Oswald faça algo, ele entrega um líquido que o homem deverá colocar e misturar no que ele dá para o grande espetaculoso, apenas isso. Mas Oswald não aceita a tarefa logo de cara, antes ele tenta atingir Billy com uma agulha e depois o homem mostra que não está brincando colocando de cabeça para baixo na sacada. Só assim Oswald decide aceitar. Na próxima cena vemos Billy junto com Huey encontrando Oswald em um parque. Um evento do set para homenagear o grande espetaculoso está prestes a começar. E Billy não perderia isso por nada, já que o seu alvo já está com o líquido preparado pelo francês em seu corpo. Assim que o grande espetaculoso aparece, o Capitão Pátria percebe que o homem não está normal, pois dá para ver que ele está alterado. No entanto, o show tem que continuar. Enquanto isso, Billy responde à pergunta de Oswald sobre a razão de estar fazendo isso, e é por o grande espetaculoso não dar a mínima pelos seus atos. Como os outros supers, ele levou algumas garotas depois de uma festa para fora do planeta para fazer aquilo com elas, e quando o corpo delas congelaram, ele apenas as deixou lá. Voltando ao grande espetaculoso, o homem está realmente muito acelerado e devido a isso, ao invés de atravessar um arco pegando fogo que está sendo segurado pelo casca de ferro, o homem acaba passando por dentro dele, o que levou que o grandão perdesse a vida e ele também. Todos os fãs que estavam na volta ficaram desesperados, mas os sets têm um truque na mesa. A rainha Maeve fingiu que estavam sendo atacados e que precisavam combater um inimigo, então todos voaram para longe do local e como sempre, seus fãs acreditaram. Billy e Huey se despedem de Oswald depois que a diversão termina e o grandão sugere que Huey vire empresário de Oswald e assim eles poderão batizar as paradas do super sempre que quiserem. No entanto, o homem nega a sugestão. Essa história inicia com Boyd, um solteirão que tem uma queda pela sua vizinha Cherry. No entanto, devido à sua aparência, ele não tem coragem de chegar nela. Na verdade, a mulher nem sabe da existência do homem. Certo dia, quando ele estava experimentando alguns filtros em seu rosto em um aplicativo, ele gostou do jeito que o seu rosto ficou ao usar um do Capitão Pátria e logo recebeu uma notificação avisando que se o homem quisesse fazer parte de um experimento, a Vault estava testando o produto. Na próxima cena, vemos Boyd assinando um contrato para começar a fazer parte dos testes de um hidratante milagroso. Ele promete transformar onde quer que você passe ele no formato que você quiser. Por exemplo, se passar no rosto, terá ele como sempre sonhou e assim funciona para o resto do corpo também. Assim que Boyd passa o produto no rosto, a sua face começa com uma sensação de estar com alguns bichinhos cavando dentro de seu rosto, mas logo vemos que a loção funcionou. Os pesquisadores aconselham Boyd a usar com precaução o produto e dar alguns intervalos entre as doses, pois de qualquer maneira ainda é uma loção experimental. Já em casa, o homem não perde a primeira oportunidade e com confiança por causa de sua bela aparência vai se apresentar para Cherry, que se encanta assim que o vê. Dessa maneira, os dois começam a sair e a se envolverem cada vez mais. Nesse meio tempo, Boyd continua passando a loção assim que o efeito passa, pois ele não quer perder a gata que recém conquistou. E falando em gata, Cherry viu o produto curioso no banheiro do homem, então resolveu testar e na manhã seguinte acorda com orelhas de felino, presas, bigodes e até um rabo de gatinho. Mas como Cherry também tinha questões em relação à sua aparência, a mulher amou os novos traços e a cada saída do casal as pessoas ao redor tiravam fotos e postaram nas redes sociais, o que fez com que eles viralizassem e ganhassem muito dinheiro. Contudo, junto com a fama chegou o distanciamento do casal e como cada um estava vivendo seu mundinho, traições começaram a surgir e os fãs a sumir, pois todos começaram a achar errado um humano com uma gata, por mais que ela fosse uma mulher originalmente. Dessa forma o dinheiro acabou e depois da Vault cortar o produto deles por uso indevido, os velhos Boyd e Cherry voltaram a ser o que eram. Na próxima cena vemos que na verdade Boyd pode nunca ter tido essa experiência toda que acabamos de ver, pois aparece em uma cadeira sendo chamado pelos pesquisadores e em seguida sua cabeça explode. Na próxima história conhecemos Sky, uma adolescente
que é usada pelas suas amigas populares para comprar paradas ilícitas e fazer o que elas quiserem, apenas para não ficar sozinha. Sky se encontra em uma fria quando entra no carro de um homem muito estranho para conseguir o que as suas amigas querem, e este homem, que parece estar meio pirado, simplesmente surta quando enxerga uma propaganda com o rosto do Profundo. Ele acaba entrando com o veículo em uma loja e dentro do carro vira uma zona. Nesse momento, a garota percebe que ele tem um frasquinho de composto V, então sem que o homem perceba, ela pega e esconde o V. Em seguida, o homem sai com o veículo do local e larga Sky no lugar que havia pego a garota, depois vai embora. Sky até tenta compartilhar com as suas supostas amigas sobre o composto V, mas elas não acreditam que seja verdadeiro e apenas dão risada da cara da garota. Então, quando já está em casa, Sky decide tomar o líquido azul sozinha e na manhã seguinte ela tem uma surpresa quando, depois de ir no banheiro, o que ela fez ganha vida. Enquanto isso, aquele homem estranho, qual tinha o composto V, foi pego pelo Profundo e que está procurando pelo líquido, pois levando o V até a Vault é uma oportunidade dele ser aceito de volta ao set. Entretanto, como o homem apenas diz que está com Sky, o Profundo segue seu objetivo de encontrá-la enquanto um tubarão se livra do homem estranho. Voltando à garota, ela brinca com a sua nova amiga, a veste e até coloca o nome de Areola nessa pequena coisa que ganhou vida. No meio da noite, as duas se deparam com o Profundo na casa de Sky, sendo assim ele as leva para a Vault, onde a garota recebe um valor e um iPad para não contar o que fez. Já a coisa estranha vai para o laboratório para pesquisas. No entanto, Sky não queria perder a sua única amiga, então a garota consegue se infiltrar na empresa e pegar a sua amiga de volta. Depois ela joga a coisa pelo vaso e promete que vai encontrá-la. Dessa maneira, depois que sai da empresa, Sky entra no esgoto e realmente consegue achar a sua amiga, mas o Profundo também aparece e para se livrar do homem, Sky tenta usar o que ela acredita ser o seu poder, que é controlar as necessidades que as pessoas fazem e que tem de monte no esgoto. Dessa forma nojenta, a garota faz o homem sair do local e consegue seguir a sua vida com a sua nova amiga, sendo assim ela não precisa mais suportar aquelas outras garotas que só a usavam. A próxima história começa há 8 anos atrás, com o Falcão Rasteiro roubando um banco e logo aparece Núbio para acabar com o seu antigo amigo herói, que agora mudou de lado. No meio da briga, Núbio aparece para ajudar Núbio, e depois que acabam com o vilão, os dois se apaixonam. Agora vamos para os dias atuais, onde o casal teve uma filha chamada Maya, que já está um pouco grandinha para saber que o relacionamento de seus pais não anda muito bem. Os dois vivem brigando e Núbio é quem mais anseia para que o divórcio seja realizado. Enquanto Núbio tenta proteger a pequena da separação, mas logo depois de Maya ouvir de seu pai que eles não irão se divorciar, a mulher entra no quarto e confirma que irão sim, contudo a garota irá ganhar um presente de seu pai para compensar. Um pônei. Podemos ver no rosto da garotinha que as palavras da mãe a deixaram um pouco traumatizada, então no dia seguinte ela já começa a agir para tentar mudar a situação. Maya vai até a casa do Falcão Rasteiro para pedir para que ele lute contra os seus pais. Assim, na cabeça da pequena, eles vão perceber como amam trabalhar juntos e irão continuar com o relacionamento. Contudo, o Falcão Rasteiro fala que acha que isso não irá funcionar, pois a luta que eles supostamente se apaixonaram era falso, tudo foi ensaiado. Mesmo assim, Maya quer tentar e como o Falcão não tem mais nada para fazer, aceita ajudá-la. Até que a tentativa do vilão e da filha deram certo, entretanto acredito que nessa o Falcão Rasteiro tenha saído perdendo, pois ele ficou muito ferido mesmo. Enfim, agora o casal de núbios estão apaixonados novamente, mas Maya não está mais contente com o fruto de seu plano, pois agora ela escuta os seus pais fazendo aquilo, e não é uma coisa muito legal para uma criança de 8 anos ouvir. Então, novamente, decide agir na manhã seguinte. A pequena mostra para ele os papéis de divórcio, ela pede para que eles assinem, pois acredita que vai ser o melhor para os três, e em seguida os lembra de que prometeram que ela ganharia um pônei com a separação. Essa história inicia com um casal de senhores chamados John e Sun-hee. Infelizmente, Sun-hee está com câncer inoperável e não terá muitos dias de vida, o que é uma notícia abaladora para o seu companheiro de vida, John. Após beber para tentar abafar o seu desespero, o homem toma a decisão de que irá até a Vault para roubar o composto V e aplicar na sua esposa. John acredita que essa é a última chance para salvá-la. E o senhor acaba conseguindo atingir o seu objetivo, então de madrugada Sun-hee acorda com John aplicando o líquido azul em seu acesso. No entanto, logo a esposa do senhor começa a sentir muita dor e quando ele vai chamar pelas enfermeiras, ao abrir a porta do quarto se depara com a segurança da Vault. Os homens recebem a ordem de acabar com os dois, mas pelo incrível que pareça, algo vindo de dentro de Sun-hee acaba com os seguranças. E a mesma coisa acontece
acontece na recepção do hospital quando eles se deparam com mais homens. O casal de senhores consegue escapar do lugar, mas Sun-hee não gosta do que seu marido fez com ela e em certo momento eles precisam parar, pois a senhora está sentindo muita dor. O sofrimento era tanto que ela acabou tropeçando e rolando para dentro da floresta. Sendo assim, Jeon correu para ajudar a sua esposa e quando a encontrou, algo saiu de dentro dela, o que parecia ser o tumor que a estava matando. A coisa é que o tumor se transformou, passou a atacar cada ser vivo da floresta e quando mais ele se alimentava, mais crescia. Contudo, Jeon não achava que isso era problema deles no momento, já sua esposa acreditava que eles precisavam voltar e resolver a confusão que começaram. Mesmo contra sua vontade, o senhor seguiu o pedido de Sun-hee. Assim que os senhores entraram na floresta e o tumor percebeu que estava sendo atacado, ele jogou a senhora a metros de distância. E quando estava indo atacar Jeon, vemos que Sun-hee também tem poderes, pois ela aparece voando no céu. A senhora até consegue jogar essa coisa longe, assim como ela tinha feito. Entretanto, Sun-hee já entendeu que a única forma de parar o tumor é se sacrificando e usando seus poderes para isso, pois nem a segurança da empresa conseguiu fazer algum efeito nele. Então, Sun-hee se despediu de seu amado marido e como já estava destinado, ela teve o seu trágico fim. Confesso que eu não esperava um episódio assim, até escorreu uma lágrima aqui. A próxima história é sobre o começo do Capitão Pátria. Na apresentação dele para a imprensa, não sabiam sobre o seu passado, então isso deu uma abertura para que o homem mentisse sobre ter tido uma boa infância e não falasse sobre a verdade, em que ele passava por situações horríveis, o que o tornou nesta pessoa poderosa. Desde a sua primeira apresentação, o Capitão Pátria apresentava problemas em dividir a atenção do público com Black Noir. Ainda mais depois de Madeline o instruir a querer e fazer coisas que fizessem as pessoas lembrarem dele como o atual número 1 do set, alimentando ainda mais uma competição entre os dois. Na próxima cena, vemos uma situação que está acontecendo em uma usina. Um grupo protestante está fazendo alguns funcionários de reféns, pois eles querem ser ouvidos, já que por causa da fábrica, as toxinas atingem a população mais pobre, levando vários problemas para eles. Esse conflito será a primeira aparição do Capitão Pátria em ação, e por causa das palavras de Madeline, o homem não espera Black Noir para agir. O Capitão Pátria tenta resolver a situação sozinho, no entanto, após o descuido ao esquentar uma arma para que um protestante a solte, o resultado acaba com que um refém perca sua vida e o protestante a mão. O Capitão Pátria não sabia que ao esquentar a arma aconteceria isso, e agora tudo começa a sair do controle. Tanto os reféns como os protestantes também começam a chamar de monstro, entre outras coisas, e isso desencadeia lembranças dos treinamentos que o homem sofreu. Sendo assim, ele enlouquece e quando se dá conta, só sobra uma refém. Nesse momento, Black Noir chega no local e antes que ele pudesse sinalizar algo, já que não fala, o Capitão Pátria fica mais doido, achando que Black Noir irá o entregar para a Vault. Dessa maneira, ele decide começar a caçá-lo. No meio da perseguição dos dois, o Capitão Pátria acaba explodindo a usina e agora o homem acha que está perdido. Contudo, aquela refém que havia sobrevivido pede ajuda para Black Noir e vemos que ele acaba com a vida dela. Agora o Capitão Pátria entende que Black Noir não está totalmente do lado oposto e o homem escreve algo para ele que não conseguimos saber do que se trata. A cena corta e vemos os dois dando uma entrevista. O Capitão Pátria fala que tentou fazer de tudo para salvar todos, mas infelizmente não conseguiu e pede desculpas por ter falhado. Contudo, a imprensa acreditou na história dele e diz que a culpa não é dele. Na próxima cena, o Capitão Pátria está conversando com Madeline, que apesar de não ter sido o que ela planejou para o primeiro caso dele, até o elogia por ter saído muito bem da situação. E o homem fala que ao contrário do que ela pensa, Black Noir tinha algumas coisas para ensinar a ele. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!